Vamos para mais uma aula nessa análise que estamos fazendo da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. No presente momento nós estamos no capítulo 3 e nessa aula nós vamos então concluir a análise do capítulo 3 e, portanto, concluir essa série de vídeos analisando essa epístola do apóstolo Paulo, ok? Então, como vocês sabem, nós estamos aqui concluindo este terceiro capítulo. Na aula passada nós já estudamos os 5 primeiros versículos. Vamos aqui só lembrar do esboço da nossa sessão. Agora nós estamos aqui na quinta sessão, na quinta grande sessão do livro de 2 Tessalonicenses, que é a sessão mais prática, que é a sessão a respeito de exortações que o apóstolo vai fazer àqueles irmãos. A primeira exortação, aqui, o apóstolo Paulo vai pedir oração pela obra. Então ele diz: orai por nós para que a palavra do Senhor se propague, ok? Então a oração do apóstolo Paulo tinha muito a ver com o problema que ele estava enfrentando ali naquela igreja, o problema que ele estava escrevendo naquela igreja. Então nós sabemos que os tessalonicenses sofriam bastante com perseguições, especialmente por parte dos judeus, ok? Então eles eram pessoas que prejudicavam bastante o avanço da obra de Deus, não só da parte dos tessalonicenses, como também do próprio ministério do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo pede oração para que Deus, para que eles orassem, para que Deus fizesse com que a palavra corresse livremente. Essa é a ideia da expressãozinha se propague. E que sejamos livres destes homens perversos e maus, certo? Que nós já vimos lá em Atos 17, diz respeito justamente a estes judeus que estavam causando prejuízos para o avanço da obra de Deus, ok? A segunda exortação do apóstolo Paulo é para constância na prática cristã. Então, ele começa fazendo um trocadilho, dizendo que a fé não é de todos e o Senhor é fiel, e que então Deus iria guardá-los, o Senhor iria guardá-los do maligno. Então ele fala dos homens maus, que a fé não é deles, que o Senhor é fiel, e então ele fala do maligno, mostrando então que os homens maus estão associados com o maligno e os crentes estão associados com o Senhor Jesus, que é fiel. E qual era então a confiança do apóstolo Paulo? É que eles iriam continuar praticando as coisas que o apóstolo Paulo e sua equipe os haviam ensinado. E eles iriam fazer isso, essa é uma outra oração de Paulo, com o coração sendo conduzido ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, o constrangimento do amor de Deus e do exemplo de Cristo iria levá-los a permanecerem constantes na sua prática cristã, ok? Então, essa segunda exortação para que eles se mantivessem constantes. Agora, lembre-se do contexto da carta, ok? Por que o apóstolo Paulo exorta eles a eles serem constantes? Para que eles não se desviassem daquilo que foi ensinado. E era exatamente isso que estava acontecendo ali naquela igreja, ok, irmãos? Então ele ora aqui e exorta eles a permanecerem constantes, a não se desviarem destes falsos ensinos. E agora então nós temos aqui uma terceira exortação, que é a questão dos desordenados, a separação dos desordenados. Essa palavrinha desordenada, ela vai simplesmente tomar conta do assunto agora. Note que ela vai aparecer várias vezes. No versículo 6 ela aparece uma vez, depois no versículo 7 aparece mais uma vez, certo? Então, se você avançar o versículo 11, você tem uma terceira vez, uma terceira ocorrência, certo? E então são essas 3 ocorrências aqui da palavrinha
desordenado ou desordenadamente, ok? Agora, o que o apóstolo Paulo quer falar aqui sobre este andar desordenado? Aqui no versículo 11, ele vai explicar. Há pessoas que andam desordenadas, são as pessoas que não trabalham, ok? Então eu fiz essa introdução antes da gente avaliar o texto para explicar que aqui o apóstolo Paulo vai falar a respeito de separação, ou seja, de que tipo de pessoa nós precisamos nos separar, ok? E este é um texto que possui algumas implicações muito importantes para uma doutrina muito sustentada em várias igrejas, que é a doutrina da separação eclesiástica, ok? De que tipo de igrejas ou de pessoas nós devemos nos separar, ok? Então, vamos analisar esse texto e no final a gente faz algumas ponderações a respeito disso. O texto começa aqui, o apóstolo Paulo dizendo: nós vos ordenamos, irmãos. Note aqui que o apóstolo Paulo fala a respeito de questões que ele está ordenando. Se você voltar aqui no versículo 4, ele fala da confiança de que eles estavam praticando as coisas que vos ordenamos, ok? E antes, no capítulo 2, ele vai falar ali, ou ele já havia falado a respeito de tradições, deles manterem aquilo que foi transmitido. Então é essa mesma ideia mantida aqui no capítulo 2 e também no capítulo 3. Então agora nós vamos entender bem qual era o problema que estava acontecendo ali. Ou seja, o apóstolo Paulo estava tratando a respeito do dia do Senhor e ele mostra então uma implicação ali no capítulo 2. É que aquela má compreensão do dia do Senhor estava levando eles a um abandono daquilo que Paulo havia transmitido a eles, das tradições que Paulo havia passado a eles. Então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo manifesta a confiança de que eles não iriam se desviar, iriam continuar firmes naquilo que ele ou que sua equipe os ordenaram. Agora, o apóstolo Paulo, então, vai explicar o que era isso que estava acontecendo, certo? Então aqui ele vai nos mostrar qual era de fato o problema, o desvio de conduta que estava acontecendo ali, certo? Então ele começa dando uma ordem, dizendo: não vos ordenamos, irmãos, nós vos ordenamos, irmãos, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Então, note aqui alguns elementos. Em primeiro lugar, ele está falando aqui de crentes, certo? Então, note a ênfase na palavrinha irmão. Então, ele está falando com irmãos, com crentes, que deveriam se apartar de outro irmão. Então, Paulo está tratando de um problema interno ali dentro daquela igreja, certo? E, por conta disso, nós temos vários elementos que o apóstolo Paulo está aqui, mais uma vez, aplicando os princípios da disciplina eclesiástica. Então, note que ele diz aqui, então deixe-me apagar aqui para ficar mais fácil. Então, note que ele diz aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que isso tem de relevante? Ele falar em nome do Senhor Jesus Cristo. É que se você voltar lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai ser essa mesma construção que o apóstolo Paulo vai utilizar. Quando ele vai falar a respeito de aquela pessoa ser retirada, certo? Ser, então, expulsa do meio da igreja, ele vai falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, parece que aqui é uma forma do apóstolo Paulo autorizar a disciplina eclesiástica.
E outro elemento aqui é que ele fala que vos aparteis, ou que vos separeis. Então, ele está falando aqui de separação de irmãos. Então, daquilo que deveria ser feito com irmãos que estavam andando desordenadamente. Eles deveriam se separar. Então, você tem aqui alguns elementos que demonstram que aqui o apóstolo Paulo está falando de disciplina eclesiástica. É uma aplicação do que Jesus falou em Mateus 18, a respeito de você se separar de alguém, ou separar alguém da comunhão, ok? Então, qual era o problema que estava acontecendo ali? O apóstolo Paulo queria que eles se separassem de todo irmão, e aí ele fala duas coisas. Em primeiro lugar, que ande desordenadamente. Ou seja, nós já vimos aqui que este andar desordenado diz respeito a não trabalhar. Isso é o que pode ser percebido claramente aqui no versículo 11. Andam desordenadamente, não trabalhando. E também aqui no versículo 7, quando fala a respeito de Paulo dizendo que nunca havia se comportado entre eles de maneira desordenada, e ele então aplica isso dizendo que eles trabalhavam, ok? Então, este andar desordenado aqui era o não trabalhar. E por que o apóstolo Paulo chama isso de andar desordenadamente, ok? Então, esse andar desordenado, irmãos, significa, ou não trabalhar, naquela época representava alguém que vivia uma vida ociosa e dependendo de outras pessoas, ok? Então, você tem relatos históricos de que naquela época as pessoas mais ricas, as mais aristocratas, elas desdenhavam do trabalho braçal, do trabalho manual, ok? Então essa era uma tradição greco-romana, que é também uma coisa que se vê hoje em dia, mais ou menos. Então existe uma música que diz que quem é rico mora na praia e quem trabalha não tem onde morar. Ou seja, aquela visão de que o bom é ganhar dinheiro, é ganhar o seu sustento sem precisar trabalhar, ok? Então essa era uma tradição, isso era uma visão daquela época, certo? Isso daqui fazia parte de uma escola de pensamento também, que era a escola dos cínicos, que tinham um estilo de vida ocioso, pessoas que não gostavam de trabalhar, gostavam então só daquele estilo de vida que nós hoje chamamos de mendigos, ok? Pessoas que vivem na rua dependendo exclusivamente de pedir de outras pessoas. Só que isso não era provocado por um problema social, aquilo era provocado por uma decisão, por uma visão equivocada a respeito do trabalho, como se o trabalho fosse algo ruim, certo? Só que pelo contexto aqui, provavelmente o que estava acontecendo era um problema em relação ao dia do Senhor. Por que eu digo isso? Porque nós temos alguns elementos aqui nesse texto que realmente demonstram que as pessoas não estavam trabalhando por questões de acharem que já estavam no dia do Senhor. Nós já vimos isso no capítulo 2, e que por isso não precisavam mais trabalhar e ficar então apenas na dependência de outras pessoas. Isso a gente pode perceber mais ou menos quando ele vai falar aqui no versículo 12 de pessoas dizendo que essas pessoas que estavam trabalhando ou andando desordenadamente,
deveriam trabalhar tranquilamente, ok? Então, se você voltar no capítulo 2, é exatamente isso que o apóstolo Paulo ora pelos seus leitores em relação ao dia do Senhor, para que eles ficassem tranquilos, ok? Então eu vou ler esse texto aqui para vocês. É um texto importante para a gente entender aqui. No final do versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Ok? Então, o que o apóstolo Paulo estava falando? A respeito do dia do Senhor. Já que nós vamos nos livrar do dia do Senhor, vamos continuar firmes e manter as tradições. E agora nós estamos descobrindo que Paulo tem em mente, como essas tradições, as questões do trabalho. Então é como se ele estivesse dizendo: já que vocês não vão entrar no dia do Senhor, então mantenham o que eu ensinei a vocês a respeito do nosso trabalho. E depois, então, no versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar: ora ao Senhor Jesus Cristo para que ele console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então parece que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que eles deveriam se tranquilizar, se consolar, já que não estão no dia do Senhor, que eles se tranquilizem. Então por isso que ele vai dizer aqui que eles trabalhem tranquilamente. Não há razão para ansiedade, não há razão para você deixar de trabalhar, visto que nós ainda não estamos no dia do Senhor. Então parece que o problema que estava acontecendo ali é que pessoas estavam deixando de trabalhar por achar que já estavam no dia do Senhor, e assim estavam mantendo ou seguindo uma tradição, seguindo uma cultura que era vista naquela época como pecaminosa, ou uma cultura ruim. Então, esse estilo de vida de não trabalhar, naquela época, era visto como algo, um péssimo testemunho, era visto como algo que cristãos não faziam. Era típico da sociedade pagã não valorizar o trabalho, ok? Por isso é que o apóstolo Paulo vai fazer o contraste entre aquilo que eles estavam fazendo e agora então, aqui no ponto 2, não segundo a tradição que de nós recebestes. Ou seja, existe o padrão da cultura, a visão da cultura a respeito do trabalho, e existe o padrão apostólico e, portanto, bíblico a respeito do trabalho. Então veja, ele está aqui então comparando duas tradições, a tradição da cultura, a tradição do mundo e a tradição apostólica ensinada por Paulo e também pela sua equipe, certo? Onde na tradição do mundo eles não estavam trabalhando, mantendo então aquela perspectiva dos cínicos, aquela perspectiva aristocrata, como se o trabalho fosse algo ruim, mas que ao mesmo tempo isso era extremamente mal visto, especialmente pelos cristãos ou pelos apóstolos que ensinavam a necessidade do trabalho, certo? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então o apóstolo Paulo está aqui dizendo que eles deveriam seguir o ensino apostólico que valorizava o trabalho. Então aqui nos versículos 7 a 9, o apóstolo Paulo vai nos explicar que tradição foi essa que ele ensinou, ok? Em primeiro lugar, essa foi uma tradição que ele ensinou através da imitação. Então ele ensinou pelos seus atos. Então ele diz: vocês estão cientes do modo por que vos convém imitar-vos. Então, em primeiro lugar, Paulo transmitiu
as verdades concernentes ao trabalho através do seu próprio exemplo. Então, qual foi o exemplo do apóstolo Paulo? Ele diz que nunca se portou desordenadamente, e ele vai então explicar isso dizendo que jamais comeu pão às custas de outrem. Então, essa expressãozinha, comer pão, certo? Era uma expressão judaica, uma expressão tipicamente judaica, que significa ganhar a vida ou ter seu sustento, certo? Então, o apóstolo Paulo diz aqui que jamais teve o seu sustento às custas de outras pessoas. Nós sabemos que aqui ele está se referindo ao tempo dele em Tessalônica, ok? Então, o contrário disso é que ele, em labor e fadiga, trabalhou. Então, note que o problema aqui do andar desordenadamente era não trabalhar. E Paulo estava dizendo, eu dei o bom exemplo para vocês, trabalhando a fim de não ser pesado a nenhum de vocês, ok? Então, ele aqui no versículo 9 vai dizer que tinha esse direito, certo? Mas, como ele queria oferecer um exemplo, e aqui a palavrinha exemplo da língua grega é a palavrinha typos, então o apóstolo Paulo queria oferecer uma imagem, certo? Uma imagem em nós mesmos para nos imitardes. Então, Paulo queria ensinar algo para eles através da imitação, através do seu próprio procedimento. Tá? E o que era isso que o apóstolo Paulo queria ensinar para eles? A necessidade de trabalhar para conseguir o próprio sustento. Ok? Então, uma informação a mais quanto a esse problema aqui é que os estudiosos, historiadores aqui do contexto histórico por trás deste texto, fala de pessoas que, inclusive, moravam nos mercados, que estavam sempre nos mercados, pedindo às pessoas comida, vivendo na dependência da comida que as pessoas davam no mercado. E isso era um estilo de vida tipicamente associado com o paganismo. E Paulo vai dizer que, muito embora ele, como um líder, como um missionário, tivesse o direito de receber sustento, receber comida da parte deles, por saber o quanto o receber sustento naquela cultura era associado com o paganismo, ele decidiu não fazer isso, ok? Então, para clarear a nossa mente aqui, qual é o problema que o apóstolo Paulo está tratando? É de uma atitude que era tipicamente associada naquela época com uma ação pagã, com uma ação mundana, digamos assim, ok? Com um estilo de vida mundano, tá? Então, o apóstolo Paulo está dizendo para eles que eles deveriam se separar de pessoas que estavam seguindo um estilo de vida mundano. E qual era o estilo de vida mundano naquele contexto? Era o estilo de vida mundano a respeito da falta de trabalho, de não trabalhar, de viver ocioso na dependência da ajuda de outras pessoas, ok? Então, avançando aqui, o apóstolo Paulo fala também que no seu tempo ele transmitiu essa tradição através do ensino. Então ele diz, porque quando ainda convosco vos ordenamos. Então o apóstolo Paulo ensinou através do trabalho, tanto por meio do seu exemplo, como também por meio do seu ensino. E qual foi o ensino do apóstolo Paulo a respeito do trabalho aqui? Ele vai dizer aqui, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aqui, irmãos, tanto o apóstolo Paulo pode estar
repetindo literalmente o que ele falou, como ele pode estar aqui tentando resumir o que ele disse. Mas a ordem dele é: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que a atitude mais prudente a se fazer com pessoas que não querem trabalhar é que você não estenda a sua mão para ela. Que a pessoa que não quer trabalhar não pode receber uma obra de caridade, receber o que comer, certo? Então essa foi a tradição ensinada pelo apóstolo Paulo, que o sustento deve vir do trabalho. Então aqui nós temos a afirmação da tradição, que o sustento deve vir do trabalho, ok? Então, a tradição cristã ensinada pelo apóstolo Paulo e pelas Escrituras é a do valor do trabalho, que o nosso sustento deve vir do nosso trabalho, que muito embora o missionário, por exemplo, possa receber o seu sustento sem precisar realizar um trabalho braçal, o que hoje em dia é chamado de um emprego secular, digamos assim, mas ainda assim o princípio cristão é mantido de que o sustento deve vir do trabalho. Você tem que ser merecedor da sua comida, merecedor do seu sustento, certo? Então o cristianismo é uma religião que valoriza o trabalho, tá? Que não valoriza ou que proíbe a ociosidade, que a pessoa não goste de trabalhar e ainda assim queira de alguma forma receber o seu sustento, tá? Então qual é a tradição ensinada por Paulo? É que o sustento deve vir do trabalho. Ele ensinou isso tanto pelo seu exemplo quanto pelo seu ensino verbal. Só que aqui no versículo 11, então, ele vai voltar. Ele, então, afirmou: se separem, certo? Aqui no versículo 6 ele diz: se separem daqueles que andam desordenadamente. E então ele vai explicar que, no tempo que esteve com eles, mostrou pelo seu exemplo o que era o certo de se fazer. E no versículo 10 ele mostrou também pelo seu ensino. Agora então ele volta à questão dos que andam desordenadamente. Ele diz que estava informado, e a ideia aqui, certo? Quando ele diz estamos informados, é que não foi algo que chegou só uma vez. Isso já estava preocupando a equipe do apóstolo Paulo, de que havia no meio da igreja pessoas com uma visão distinta, o sustento sem o trabalho, e que por isso ficavam se intrometendo na vida alheia, ou seja, pessoas que trabalhavam para receber o sustento agora tinham que compartilhar do seu sustento com pessoas que não trabalhavam. E o apóstolo Paulo então recrimina isso, dizendo que estava informado desse tipo de atitude errada. O que deveria então ser feito com ali naquela igreja? Então o apóstolo Paulo vai dar duas orientações. Em primeiro lugar, ele vai falar a elas, e depois então ele vai falar e vós, aos desordenados, e depois a vocês que estão fazendo o que é certo, ok? Então a elas o apóstolo Paulo diz aqui: a elas, porém, determinamos e exortamos que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, o primeiro passo do apóstolo Paulo aqui é a exortação. É como se ele estivesse dizendo: exortem essas pessoas a respeito da tradição cristã, que o sustento deve vir do trabalho.
Então note a partícula aqui no Senhor Jesus Cristo que marca, ou a expressão no Senhor Jesus Cristo que marca o tom disciplinador do apóstolo Paulo. Então ele está aqui aplicando o primeiro passo, exortando para que a pessoa tome ciência de que está infringindo um princípio cristão apostólico, que é o princípio do sustento ser oriundo do trabalho. Agora, no versículo 13, o apóstolo Paulo vai orientar os que estavam fazendo o certo. Ele diz: irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então ele vai aqui afirmar um outro princípio cristão, que é o princípio da caridade. Agora, por que ele faz isso? Provavelmente o que pode acontecer é que com essa orientação de Paulo alguém pudesse pensar que, portanto, a gente não precisa fazer caridade. Já que o sustento deve vir do trabalho, então não existe razão para se fazer caridade, pois fazer caridade é dar sustento a quem não trabalha. Não é bem isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ok? A caridade tem o seu lugar em situações de pessoas que realmente têm necessidade, que não têm o seu sustento pela falta de condições de trabalhar, como era o caso das viúvas, como era o caso de pessoas que sofriam de determinados problemas como paralisia, ou mesmo de pessoas que trabalhavam talvez com agricultura e que estavam enfrentando uma grande seca, enfrentando uma grande fome. Então a pobreza naquela época era muito maior do que hoje. Então, nesses contextos, a caridade ela era perfeitamente viável. O que não poderia acontecer era a caridade para com pessoas que não queriam trabalhar e que por isso estavam mantendo um costume tipicamente mundano, ok? Então essa é as duas orientações de Paulo. Em primeiro lugar, a exortação e em segundo lugar, a orientação aos que estavam fazendo o certo. Aqui no versículo 14, o apóstolo Paulo então vai considerar o caso, certo? De que a pessoa não obedeça à palavra dessa epístola. Que palavra é essa? É essa palavra que ele colocou aqui no versículo 12, ok? Então essa é a palavra. Caso alguém não preste obediência a essa exortação, a exortação de trabalhar e comer o seu próprio pão. Então a orientação de Paulo agora é que eles o notem, identifiquem publicamente na igreja aqueles que estão fazendo isso. E o resultado então é: não vos associeis com ele. Então aqui você tem a aplicação da disciplina eclesiástica, certo? Não se associe com ele, e note que ele diz para que fique envergonhado. Então você tem uma forte semelhança com 1 Coríntios 5, só que lá a expulsão da igreja, o apóstolo Paulo diz para expor a pessoa a Satanás, e aqui é para expor a pessoa à vergonha, certo? Para que se torne público aquela atitude pecaminosa da pessoa e ela possa então ser devidamente envergonhada e tenha o desejo de voltar atrás, ok? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está avançando aqui. Agora, veja que ele pula do primeiro passo de Mateus para o terceiro passo. Por que ele faz isso? Porque aqui nós temos uma situação pública, não é um problema entre dois irmãos. Então eles publicamente estavam se comportando mal. A primeira atitude então deve ser o da exortação. Caso a pessoa não obedeça, ela deve ser notada publicamente na igreja e então excluída.
E então, mas o apóstolo Paulo termina dizendo que isso deveria ser feito em uma advertência como irmão e não como inimigo. Então, tudo isso deveria ser feito em amor, ok? Então, era um problema naquela igreja que deveria ser resolvido, certo? Então, irmãos, eu disse a vocês que esse é um texto que tem implicações importantes para a questão do separatismo eclesiástico. Então, em primeiro lugar, é importante salientar que esse texto não fala de separatismo entre igrejas, ok? Então, qualquer apelação desse texto, por exemplo, geralmente as pessoas, alguns tradicionais, gostam de dizer que estão se separando dos pentecostais por conta do procedimento desordenado, por conta do culto desordenado. Não é essa a ideia do apóstolo Paulo. Para Paulo, andar desordenado é andar fora da tradição cristã, é andar fora do ensino da palavra de Deus, ok? Fora das tradições estabelecidas pelos apóstolos na palavra de Deus. Princípios como as questões do trabalho, e muitos outros princípios que são tipicamente cristãos, ok? E que fazem contraste com culturas do mundo. Então imagine, por exemplo, uma sociedade onde as pessoas não gostam de comunhão, onde as pessoas não gostam de ter tempo umas com as outras. O apóstolo Paulo, então imagine que o apóstolo Paulo ensinasse naquela cidade a necessidade dos crentes ter comunhão. Então aquela pessoa que não andasse em comunhão estaria andando desordenadamente, ou fora daquilo que havia sido estabelecido como ordem, como padrão, ok? Então, o ponto aqui do apóstolo Paulo é de disciplina eclesiástica. Ele está dando uma razão, mais uma razão pela qual deve-se disciplinar alguém na igreja. É quando essa pessoa está conduzindo a sua vida de acordo com os princípios deste mundo, de acordo com o modo deste mundo de viver. Então, por exemplo, aquela pessoa que é desonesta, que sonega imposto, que é mentirosa, que trapaceia, está indo contra a tradição cristã da integridade, certo? Então o apóstolo Paulo diz que esse tipo de pessoa nós devemos nos separar. Então são exemplos que mostram que o apóstolo Paulo não está falando aqui de separação eclesiástica, mas de separação de disciplina na igreja, que a pessoa que não se comporta na sua vida de acordo com as tradições e os princípios cristãos de comportamento, ela deve ser excluída, ok? E para encerrar então, só um breve comentário aqui com a bênção final. O único ponto que eu preciso comentar um pouco é aqui no versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz: a saudação é de próprio punho. Então ele escreve Paulo, muito provavelmente para dar um sinal de autenticidade para essa epístola em comparação com as falsas epístolas que estavam sendo recebidas ali, ok? Então é isso, irmãos. Com isso a gente encerra a análise aqui de 2 Tessalonicenses. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. E eu tenho o desejo de que nós possamos estar juntos em outros livros da Palavra de Deus também. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.